chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Com o pastor Fabrício Scano. Bom dia! Quero falar com você um pouquinho nessa manhã sobre mais um dos personagens quase desconhecidos da Bíblia, com o qual nós podemos aprender e crescer. E eu pergunto para você nessa manhã, você já ouviu falar de Joela? Você conhece Joela? Sabe quem foi esse homem na Bíblia? Qual foi o seu papel? Acredito que não, não é verdade? Um homem quase desconhecido, mas de suma importância e que pode nos ensinar muito com o seu estilo de vida. Joela, ele foi um dos soldados de Saul. Esse homem, ele era da tribo de Benjamim, ele era um soldado ambidestro e a palavra nos diz que ele era bom com arcos e fundas. Então ele era um soldado perfeito para a batalha, um soldado que lidava bem com armas distintas e também sabia usar as duas mãos. E a Bíblia chama esse homem de homem valente. Entretanto, para nós entendermos um pouquinho a história de Joela, precisamos pensar na história de Davi e Saul. Você sabe que Saul, ele era o rei de Israel. E ele começou a fazer muitas coisas que desagradavam ao Senhor. E indo contra a cultura da época e o regime político da época, Deus ele informa Saul que por ter saído dos caminhos de Deus, Deus iria tirar o trono dele. Ele deixaria de ser rei ainda em vida. E Davi foi então escolhido por Deus e apontado pelo profeta como o rei sucessor. A grande questão é, Saul deveria ter se arrependido dos seus erros e voluntariamente entregado o reinado àquele que Deus houvesse escolhido para ser o novo rei. Mas Saul não faz isso. Saul não quer largar o osso de jeito nenhum. Parece muito com os nossos políticos hoje em dia, não é verdade? E ao contrário, ele começa a perseguir Davi e querer matar Davi. Porém, num determinado momento, Deus leva Davi a ser reconhecido como rei. Então nós temos um problema. Davi e Saul, grandes lideranças em Israel, vivos ao mesmo tempo, vivendo um clima de inimizade. E Joela, ele era um dos soldados valentes de Saul, mas entendendo que não era vontade de Deus que Saul continuasse no trono, Joela é conhecido por desertar do exército de Saul. Ele abandona o exército de Saul, ele se une ao exército de Davi no intuito de estar debaixo da vontade de Deus. Joela ele é consagrado entre os 30 soldados guerreiros de Davi, que eu já falei aqui em vários momentos, que era a tropa de elite, o BOP de Davi. Mas o que eu aprendo com a vida desse homem é que nós precisamos estar do lado do que é certo. Esse homem ele faz ponderações, ele olha a vontade de Deus, ele observa a vontade de Deus, e entendendo que Saul está resistente à palavra de Deus, ele abandona esse exército, deserta desse exército e se une àquele rei que Deus havia escolhido para ser então o novo líder do seu povo, o novo líder de Israel. E esse homem foi tremendamente abençoado e usado por Deus para abençoar Davi como parceiro, como amigo, como protetor. E com certeza, apesar da palavra não falar, mas isso é algo completamente certo, de acordo com o teor geral da Bíblia, esse homem deve ter sido tremendamente abençoado por Deus, por decidir estar do lado daquilo que é certo. Então que nós possamos guardar isso para a nossa vida. Em toda e qualquer situação, deserte, abandone aquilo que é errado e ande no caminho correto, ande no caminho certo, e certamente as bênçãos de Deus serão derramadas sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Nós nos vemos novamente amanhã. Até lá! Momento da palavra.